Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Viajante Empreendedor. Se você ainda não me conhece, meu nome é Natanael Gonçalves e há alguns dias eu recebi uma mensagem no direct do meu Instagram de um seguidor perguntando como que eu fazia para ter movimentos de câmeras no meu vídeo. E tendo em vista que eu gravo na grande maioria das vezes totalmente sozinho, essa é uma dúvida que pode ser bastante comum e recorrente entre vocês que acompanham os meus vídeos, sejam aqui no YouTube ou até mesmo lá no Instagram. Se você também grava predominantemente sozinho, você deve saber que criar movimentos de câmera ou até mesmo posicionar a câmera de uma forma correta para executar uma determinada ação dentro de um take pode ser um desafio. E quando o assunto é movimentos de câmera, há algumas formas de se fazer movimentos de câmera mesmo gravando sozinho, mas a forma mais simples e talvez a mais fácil seja na etapa de edição do seu vídeo, e é isso que eu vou te mostrar agora aqui na tela do meu computador na prática. Existem alguns pontos que você precisa levar em consideração quando você for captar os seus vídeos sempre que o seu intuito for criar movimentos de câmera na etapa de edição. Sempre que possível, é muito importante você efetuar as gravações em 4K e com uma lente ultra-wide, pois como nós iremos trabalhar com aproximação na etapa de edição para criar os movimentos de câmera, é importante a gente trabalhar com uma resolução mais alta e com um campo de filmagem mais amplo. Assim a gente terá mais possibilidades de criar os movimentos desejados de forma mais cinematográfica e fluida, sem perder qualidade. Poxa Natan, mas meu celular não filma em 4K e não tem uma lente ultra-wide, o que eu faço? Tudo bem, você irá conseguir criar movimentos de câmeras na etapa de edição da mesma forma. A única diferença é que você irá ficar um pouco mais limitado nas possibilidades de movimento que você poderá criar. Inclusive, eu produzi um vídeo utilizando um smartphone antigo que gravava apenas em 720p, e neste vídeo produzido eu recriei alguns movimentos de câmera na etapa de edição. Eu recomendo que você assista este vídeo que está aqui no canal, onde eu mostro toda a etapa de produção deste vídeo. Se você observar, foram movimentos bem suaves, justamente porque o dispositivo me entregou apenas uma resolução mais baixa. Além disso, é importante que na etapa de captação seu equipamento esteja completamente fixo e não corra o risco de tremer por ação do vento ou não corra o risco de cair por alguma coisa que possa derrubá-lo durante a sua captação. Para isso você pode utilizar um tripé ou até mesmo improvisar com alguns elementos que você tiver disponível no ambiente ali na hora. Mas é muito importante que você certifique-se que o seu dispositivo esteja completamente imóvel. Assim você irá garantir movimentos mais fluidos na hora de recriar a sua movimentação de câmera na edição. Mas dito isso, vamos agora então para a tela do meu PC, onde nós vamos recriar na prática alguns movimentos. Bom, eu já estou aqui com dois clipes de exemplo para a gente utilizar nessa aula, e nós vamos criar dois movimentos simples e bem fáceis de fazer na etapa de edição, tá? No primeiro clipe nós iremos recriar um movimento de pan, um movimento panorâmico, onde nós iremos sair da esquerda para a direita, passando por todo o quadro da filmagem. E no segundo clipe nós iremos criar um movimento de pan and zoom, ou seja, além do movimento panorâmico, saindo da esquerda para a direita, nós iremos criar um movimento de zoom em direção ao personagem. Bom, no que diz respeito à criação de movimentos de câmera na edição, existem duas formas da gente fazer isso nos programas atualmente, tá? A primeira delas é com a ferramenta Crop and Zoom, e a segunda forma é através dos keyframes. Com a ferramenta Crop and Zoom é bem simples da gente fazer isso, tá? Aqui pode variar de acordo com um programa com o outro, mas o princípio é exatamente o mesmo. Nós temos aqui a opção de aproximar e ampliar, onde nesta opção o programa nos mostra dois quadros representativos denominados início
e fim. Estes quadros servem para ilustrar a posição inicial e a posição final do nosso movimento de câmera. Então, se eu clicar aqui no quadro de início, eu posso ajustar primeiramente o tamanho dele, tá? E ajustando o tamanho dele, eu posso ajustar a posição inicial dele. Será a posição inicial do nosso movimento de câmera. Então, se o nosso objetivo é criar um movimento panorâmico saindo da esquerda para a direita, eu vou ajustar aqui o tamanho do nosso quadro, tá? É sempre importante a gente observar a resolução, tá? Como aqui a gente filmou em 4K, eu vou utilizar aqui uma resolução do quadro de início Full HD. Então eu vou colocar aqui 1920, tá? Por 1080. Ok. Vou ajustar aqui a posição inicial, cá no canto esquerdo da tela. E agora vamos ajustar a posição final do nosso movimento. Ele já está aqui em 1920 por 1080 e a posição final vai ser mais ou menos aqui. Eu quero que seja mais ou menos aqui, tá? Aqui a gente pode arrastar aqui a nossa linha do tempo para a gente ver o melhor lugar para posicionar o nosso quadro da posição final. Nesse caso eu quero que fique aqui, tá? E mais uma vez a gente é livre para movimentar da forma que quiser o quadro final da posição final, tá? Mas eu quero que ele venha até aqui. Ok. E se a gente dar um ok aqui, note que ao dar um play, o movimento de câmera já está criado. O movimento panorâmico saindo da esquerda para a direita. Note que ficou um movimento bem suave, bem interessante. Veja só, o movimento continua. Até o final do clipe. Bem legal, né? Nathan, mas eu não gostei muito. Eu queria que o movimento terminasse no instante em que o personagem parava de caminhar. Como que eu faço isso? Neste caso é bem simples. Vamos dar um play aqui no nosso clipe. Ok, o personagem para de caminhar aqui. Então nesse instante eu vou efetuar um corte aqui no nosso clipe, tá? Ok, feito um corte, nessa segunda metade onde a gente efetuou o corte, vamos voltar novamente na ferramenta de Crop and Zoom, tá? E aqui na ferramenta Aproximar e Ampliar, nós iremos primeiramente inverter os dois quadros da posição, tá? Neste caso, o quadro de início irá passar para o lugar do quadro final. Depois disso, basta a gente voltar para a aba de cortar e aí o quadro irá permanecer apenas no quadro de início. Podemos dar um OK e agora a movimentação foi recriada. Veja só. Existe um movimento panorâmico que acompanha o caminhar do personagem dessa forma, e quando o personagem para de caminhar, o movimento para também, ok? Isso utilizando a ferramenta de Crop and Zoom. E através de keyframes, como que a gente faz isso? Bom, através de keyframes é bem simples também. Eu vou voltar o clipe em seu estado original. Ok. E agora eu vou vir aqui em propriedades do clipe, tá? E aqui na aba animação, na opção personalizar, eu vou adicionar um keyframe que vai ser o delimitador da posição inicial do nosso movimento, cá no início do nosso filme, tá? E agora eu vou arrastar a minha agulha, tá? Até o instante onde eu quero que o movimento pare, tá? Então eu quero que o movimento siga, eu quero recriar o mesmo movimento panorâmico até o instante em que o personagem para de caminhar. Então o movimento vai seguir até aqui. E aqui eu vou adicionar um outro keyframe.
Vou voltar aqui no primeiro keyframe que nós adicionamos. E neste primeiro keyframe nós iremos trabalhar com a escala e a posição do nosso filme. Vamos aumentar a escala aqui do nosso vídeo, tá? Eu posso colocar, como está em 4K, posso aumentar bem a escala, tá? Talvez 250%. Vou ajustar a posição inicial, tá? Dessa forma aqui. Vou diminuir um pouquinho a escala, que estou achando muito grande, vou pôr só 200%. Vamos ajustar novamente aqui a posição. Dessa forma, bem legal. E agora, no próximo keyframe, tá? Vou manter a escala original, tá? Do keyframe anterior, 200%. E vou ajustar apenas a posição aqui do nosso filme, tá? Dessa forma. Feito isso, nós temos o nosso movimento de câmera criado. Veja só. Perceba como que fica um movimento bem fluido, bem cinematográfico realmente, né? E aí o movimento para quando o personagem para de caminhar. Bem legal e bem fácil, não é mesmo? Bom, vamos agora para o nosso segundo clipe, onde nós iremos criar um movimento bem parecido com este primeiro clipe, mas além do movimento panorâmico, nós iremos criar um movimento de zoom, tá? Então vamos lá. Inicialmente com a ferramenta de Crop and Zoom, então eu vou entrar aqui na ferramenta Crop and Zoom, opção aproximar e ampliar, e no quadro de início nós iremos ajustar aqui a resolução. Eu vou colocar uma resolução um pouquinho maior da resolução Full HD, tá? Porque como nós iremos criar um movimento de zoom, o nosso quadro final precisa ser um pouquinho menor do que o quadro inicial. Então o quadro inicial vai ter uma resolução um pouco maior do que a resolução Full HD. Ok, aqui está ótimo. E o quadro final irá ter a resolução Full HD nessa posição aqui. Ok, aqui a gente já pode dar um ok, e aí o nosso movimento de câmera está pronto. Bem bacana, né? Você pode ter notado que o movimento ficou com alguns engasgos, tá? Este é um problema que a ferramenta de Crop and Zoom costuma apresentar. Por isso, sempre que possível, eu recomendo que você utilize os keyframes para recriar movimentos, tá? Pois com os keyframes esse problema não acontece. Dito isso, então, vamos retornar aqui o nosso clipe para o estado original e vamos recriar esse mesmo movimento com os keyframes, tá? Vamos abrir aqui as propriedades, já estamos na aba animação, opção personalizar, vamos adicionar um keyframe aqui no primeiro frame do nosso vídeo, tá? E vamos arrastar a nossa linha do tempo até um instante onde nós queremos que o movimento termine, tá? Até aqui. Vou adicionar um keyframe aqui. E no primeiro keyframe que nós adicionamos, vou ajustar um pouquinho a escala, tá? Vou colocar 150%. Vou ajustar a posição. Dessa forma, ficou legal. E no próximo keyframe, como além do movimento panorâmico, nós estamos fazendo um movimento de zoom em direção ao personagem, nós iremos aumentar a escala em relação ao keyframe anterior. Então podemos colocar aqui uma escala de 200% ou um pouquinho mais, isso fica a critério, tá? Vou colocar aqui 210%, tá? E ajustar aqui a posição do personagem. Perfeito. Feito isso, nós temos o nosso movimento criado.
Perceba como que utilizando os keyframes o movimento ficou muito mais fluido e muito mais interessante. Bem legal, né? Aqui eu acho que a gente ainda pode ajustar um pouquinho a posição final aqui e a escala do nosso segundo keyframe. Então eu vou colocar aqui 220%, tá? E vou ajustar também a posição dele um pouquinho para cá. Aqui. Ok, vamos ver como ficou. Veja só que legal. Nathan, eu edito com o celular, consigo fazer a mesma coisa? Sem nenhum problema você consegue recriar os mesmos movimentos e tem as mesmas possibilidades editando com o celular. Para isso você só precisa se certificar de que o seu aplicativo utilizado para editar tem a opção de adicionar keyframes nos clipes de vídeo ou tenha a opção de crop and zoom. Tendo estas opções, ou uma destas opções que seja, você consegue recriar movimentos de câmera perfeitamente editando pelo celular também. E esse foi o vídeo de hoje, uma aula mais rápida, simples e fácil, mas que eu achei interessante trazer em vídeo aqui para o canal, pois eu acredito que talvez seja uma dúvida recorrente de outras pessoas também. Eu deixo aqui o meu muito obrigado ao Leandro, que mandou essa pergunta lá no direct do Instagram, e eu prontamente tive a ideia de criar um vídeo aqui para trazer esse conteúdo para vocês. Se você gostou do conteúdo, deixa seu like aqui para fortalecer o canal. Se for novo, vá se inscrevendo. Mais uma vez, seja bem-vindo à família. Ative o sininho de notificações. O meu muito obrigado por ter assistido até o final. Fique com Deus e até o próximo vídeo.